A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre as escamas nos olhos e o arrependimento. O que tem a ver o cônjuge estar com escamas nos olhos ainda e arrependimento? Como virá o arrependimento depois que todas as escamas dos olhos caírem? Será que as escamas dos olhos é só um ato que vai libertar por completo ou é um processo? Pois bem, a grande verdade é que o processo de restauração em si, ele demanda algumas etapas e muitas vezes nós ignoramos isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre arrependimento. Quando virá, como virá e a conexão que ele tem com as escamas nos olhos. Por isso eu peço que você dê seu like e você, se é novo, é a primeira vez que está aqui, se inscreva. Se inscreva no canal, acompanhe nossas lives ao vivo às 7 da manhã e às 10 da noite, horário de Brasília, aqui pelo YouTube. Meus irmãos, quando nós começamos a entender sobre deserto, começamos a vivenciar isso, nós vamos entendendo que existem alguns processos, como o deixar ir, contato zero, quando ter, quando não ter. Nós começamos a conhecer alguns termos como escamas nos olhos. O que são as escamas nos olhos? E quais são suas consequências e como ela atrapalha o processo de restauração? As escamas nos olhos é um processo de cegueira espiritual. E conseguimos entender que ela tem camadas. As escamas dos olhos são como cortinas. Por exemplo, você tem a cortina blackout, aí tem uma cortina por fora, né? E ela não é simplesmente duas cortinas. São várias cortinas. E na medida em que ela vai sendo arrancada uma a uma, ela vai começando a passar um pouco mais de luz. Imagina as escamas nos olhos como esse caderno. E você vê ela como um monte de folha. E você não consegue ver do outro lado. Mas de acordo com que elas vão sendo arrancadas, elas vão sendo tiradas, você vai começando a ver alguns reflexos, vocês vão vendo raios de luz, até chegar a um ponto em que você fica com apenas uma folha que você consegue ver o que tem do outro lado, meio nublado, mas já consegue ter algum tipo de visão. Assim é a cegueira espiritual e essas escamas. Muitos daquelas pessoas que estão no deserto, assim como estavam no casamento, e até os que estão no deserto buscando pela família, não só o que está no deserto porque está do lado de lá, tem suas escamas nos olhos, essa sucessão de cortinas que precisam ser arrancadas. Então, muitas vezes a gente acha que já está completamente curado, está totalmente resolvido, mas tem algo que impede de nós termos visão plena do que está acontecendo. Que faz com que a gente observe as circunstâncias, oscile na fé e coisa e tal. Mas quem está do outro lado, que é o que mais interessa para a gente nesse momento, né? Ele tem essas escamas nos olhos e elas começam a ser retiradas de acordo com o que você ora. Existe um processo que nos ajuda a caminhar nessa jornada. Quando nós começamos a passar por alguns processos, aquele que está no deserto, que foi abandonado, ele entende o que é perdão, ele libera perdão, ele pede perdão, ele trata da amargura no coração, ele escreve a carta de perdão, ele começa a mudar seu comportamento e começa a orar pelo cônjuge, ele começa a arrancar essas escamas dos olhos dele, camada por camada. Então, quando você começa a entender o deserto e se posiciona, e você diz, eu vou lutar por minha família, você tira a primeira camada. E aí você começa a destrinchar essas camadas uma a uma de acordo com cada posicionamento. Por exemplo, quando você começa a santificar, de acordo com 1 Coríntios 7,14, você começa a gerar santificação na vida do seu cônjuge. Então você tira a camada mais grossa que impede o acesso espiritual a ele e ele começa a ter acesso a fragmentos da espiritualidade. E isso começa a mexer com ele. Quando você muda seu comportamento, e você tem uma atitude mais calma, mais branda, começa a praticar o amor constante, começa a mudar essa sua conduta, você tira a escama da rispidez e da rigidez dele. E ele começa também a ter oscilações, e hora te trata bem, hora te trata mal, porque é uma batalha espiritual, mas ele começa a mudar um pouco mais o comportamento,
e ser mais brando, ter mais reações de carinho, de afeto, e por mais que sejam pequenas, e de atenção, porque você está removendo aquela camada. Então, quando você começa a fazer orações específicas pela libertação, pela dureza do coração, pela cegueira espiritual e por tantas outras coisas, você começa a retirar camadas dessas escamas que vai fazendo com que ele comece a ter lapsos de sanidade e ele começa a ter alguns entendimentos. Por isso, muitos desses homens e mulheres começam a oscilar de uma forma que uma hora te trata muito bem, outra hora vai te tratar mal, e uma hora ele começa a demonstrar que está se aproximando de você, que quer família, outra hora ele recua, porque você vai tirando as escamas que vai fazendo com que a luz da verdade vá chegando aos olhos dele. Por isso é muito importante você ter orações específicas, como por exemplo, você orar para que Deus lance luz sobre a vida dele, trazendo toda a verdade à tona, que essa luz espante os maus espíritos que o atormentam. Quando você tem comportamentos e pede para que Deus santifique ele de acordo com o que está fazendo na sua vida. Quando você consagra um jejum em propósito da vida dele, do seu cônjuge. Isso tudo vai fazendo com que essas escamas vão ser caídas, essas camadas de escama caindo nos olhos dele. Então, quando chega uma certa quantidade removida dos olhos dele, ele começa a ter sintomas de arrependimento. Ele começa a ter sobriedade, entender que errou e começa a ter esses sintomas de arrependimento, começa a refletir sobre a vida, ver o valor da família, ver o valor do cônjuge que ele deixou, mas ele ainda continua naquela oscilação achando que fez certo, que não tem mais volta, que não tem mais jeito, que vai ser pior se voltar, começa a te culpar dizendo que você quem prejudicou tudo, dizendo que você não muda e coisas desse tipo, porque ele ainda continua debaixo do domínio. Mas muitas vezes nós achamos que as escamas dos olhos é só quando você ora e cai aquela escama e a pessoa entende tudo. Quando as pessoas dizem as escamas dos meus olhos caíram, é quando de fato vem um entendimento pleno, que cai aquela última camada que faz a pessoa viver o processo dela de volta. Mas até ela ter esse entendimento de volta, vai se caindo camada por camada, porque essas escamas dos olhos, ela é uma escama que causa cegueira espiritual, que blinda toda a mente. Não é simplesmente os olhos. Porque quando a gente fala de cegueira espiritual, não é os olhos físicos, nem só a visão física. É a visão espiritual que blinda a mente por completo, que faz com que a gente veja tudo ao redor, que tem essas camadas de escama. Ela seria mais parecido com toucas que ficam sobre a cabeça, impedindo que venha pleno conhecimento da verdade. E de acordo com que ela vai sendo retirada, nós vamos tendo brilho, nós vamos ouvindo sons, nós vamos melhorando nossos reflexos. Imagine que você tem toucas na sua cabeça que cobre do topo e vai até embaixo, que impede que você tenha um diálogo correto, que o escute e que veja de modo apropriado. Mas de acordo com que essas toucas vão sendo arrancadas, você vai conseguindo ouvir, ver por entre aquelas que ainda sobram e consegue falar alguma coisa. Isso seria o equivalente às escamas dos olhos. Porque quando falamos escamas dos olhos, é uma metáfora para falar de cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela está ligada à nossa capacidade de entendimento, de raciocínio, de decisão, de escuta da verdade. Então, quando você começa o seu processo de posicionamento, você começa a retirar essas escamas por setor, por áreas da vida. As escamas que impedem a visão espiritual, as escamas que impedem a visão emocional, as escamas que impedem a reflexão moral, e vai arrancando isso sucessivamente. Então, quando certa quantidade vai sendo tirada, começa a se gerar o arrependimento no coração do seu cônjuge, ele começa a refletir sobre o que fez, sobre o que está fazendo, e começa a ter uma noção de como agir daqui para frente. Mas, por ser uma batalha espiritual e contar com coisas que nós não entendemos plenamente, ele tem as próprias oscilações dele. E isso também vai refletir em nossa vida, e nós também vamos ter nossas próprias oscilações. E muitas das escamas dos olhos dele, do seu cônjuge,
também está ligada às escamas, às próprias escamas que você tem nos seus olhos, que eu tenho nos meus olhos. Porque todos nós, um dia, ficamos completamente cegos em relação ao mundo espiritual e ao que Deus quer e ao que Deus está fazendo. O deserto arrancou nossas escamas, mas ainda tem pequenas camadas dela que impedem que a gente veja o quadro completo. E muitas vezes essas escamas fazem com que a gente não consiga ver o que está acontecendo de verdade, mas veja de modo desviado, fazendo com que a gente veja as circunstâncias e não consiga entender o que está acontecendo de fato. Então, quando você começa a traçar um roteiro de trabalho, quando você começa a coletar informações e pôr essas informações em práticas, e começa a executar elas, você começa a trabalhar para que as escamas dos olhos dele sejam arrancadas. Vale salientar que não somos nós que arrancamos as escamas dos olhos. É um movimento espiritual que vai fazer com que elas caiam. Mas é necessário uma ação no mundo físico para que aquilo aconteça. Como oração, jejum, a própria transformação, a sua batalha espiritual pela libertação do outro. E Deus gera situações na vida do seu cônjuge para que essas escamas venham a ser arrancadas. Veja que lá em Atos é relatado quando Paulo tem um encontro com o Senhor e ele fica cego. E Ananias vai orar por ele e quando ora, sai dos olhos dele algo como que escamas. Ali, porque aquela cegueira veio sobre a vida de Paulo, que foi o suficiente para paralisá-lo, para que ele buscasse a Deus. Muitas das vezes somos cegos espiritualmente, né? Temos um bloqueio, umas escamas espirituais nos nossos olhos, para que a gente pare, para que a gente busque a Deus e em vez de olharmos as circunstâncias, a gente escute Deus. Porque enquanto Paulo não conseguia ver, ele não conseguia se mexer, então ele ia meditar, ia orar e ouvir Deus. E ele teve a visão espiritual aberta, tanto que ele viu Ananias indo curar ele. Então, o seu cônjuge, ele pode também ter uma escama nos olhos que dure tempo suficiente para que você busque a Deus, para que Deus fale com ele, para que Deus o impeça de tomar certas decisões, para ele ouvir Deus, se encontrar com Deus, para que as escamas caiam por completo. Então, basicamente, o processo é esse. Quando entendemos, não ficamos mais desesperados, querendo simplesmente que o milagre aconteça, mas começamos a viver o processo. Que como somos uma só carne, o processo acontece dos dois lados. Acontece na nossa vida e na vida deles. Nós de um jeito, na vida deles de outro. Mas estamos completamente conectados. E não dá para pedir que eles sejam libertos, tenham as escamas dos olhos arrancadas, sem que as nossas próprias escamas sejam arrancadas e que o processo de libertação não aconteça em nós. Então eles vão começar a demonstrar pequenos sintomas de arrependimento, de acordo com que as escamas vão saindo, camada por camada. E esses pequenos, sinais de arrependimento vão acontecendo em pequenas coisas, como o ato dele melhorar alguma coisa para você, como por exemplo melhorar alguma questão financeira, procurar as crianças, ou mandar uma mensagem no dia do seu aniversário, ou mandar uma mensagem para um parente seu perguntando como é que você está, porque às vezes pergunta para um irmão seu, para uma mãe, para um pai, como você está. E muitas vezes a gente diz, por que não procura a gente? Mas muitas vezes essas pessoas vão de modo periférico para poder se aproximar. Muitas vezes manda uma mensagem para você perguntando uma coisa qualquer. Isso é sinal de que já está sendo gerado arrependimento no coração do teu cônjuge. E por mais que a gente espere uma ação imediata e grandiosa, tudo começa com pequenas ações. A pequena ação que iniciou-se para destruir teu casamento, também vai ser a pequena ação que vai iniciar-se para a restauração do teu casamento. Só basta você começar a se entregar ao processo. É muito importante aprender sobre o processo para se comportar da forma adequada. Porque o mundo espiritual reage ao mundo natural, como o mundo natural reage ao mundo espiritual. Então tudo que fizermos aqui vai refletir lá e tudo que acontece lá reflete aqui. Então, se aprendermos a nos comportar, vamos ter resultados equivalentes ao nosso comportamento. Por isso, mais uma vez, eu te convido
Assista os vídeos, mas participe da nossa live às 7 da manhã aqui pelo YouTube e às 10 da noite também pelo YouTube, horário de Brasília. E vamos aprender sobre o deserto juntos e sair juntos. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.